Bom, então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre um tipo de malformação do sistema digestório, que seria então a atresia esofágica, certo? Antes disso, a gente queria fazer umas breves menções ali, né, a questões ali fisiológicas e anatômicas, né, mais funcionais mesmo do sistema digestório. Então, mas só para não demorar muito, assim, né, eu vou falar brevemente mesmo de cada uma dessas estruturas e das suas principais funções, né. Então, elas estão organizadas aqui em ordem, né, de por onde o alimento vai passar. Então, começando aqui pela boca, a gente vai ter além da trituração desse alimento, né, em porções ali que vão permitir uma ação enzimática mais eficiente, né, uma área de contato maior, né, a gente vai ter também a ação da amilase, né, que é uma enzima ali produzida por algumas glândulas da boca, né, que vão então auxiliar aí na degradação do amido, né, então mais própria ali para carboidratos, certo? Após a gente vai ter então a faringe e o esôfago, que são estruturas cuja principal função ali vai ser por meio das camadas musculares que elas têm, né, que vai ajudar então na deglutição e na movimentação ali, por meio do peristaltismo, né, para que esse alimento então após a boca chega no estômago, né? No estômago, então, a gente vai ter, além do armazenamento do alimento, a gente vai ter também uma degradação ali por meio de enzimas que trabalham no pH ácido, né, que vão degradar ali, em especial, proteínas. No intestino, então, a gente tem duas porções ali do intestino, a parte delgada e a parte do intestino grosso, né? A do intestino delgado, então, a gente vai ter ali tanto o duodeno quanto o jejum e o ilho, né? O duodeno, então, é responsável pela degradação ali, né? Uma degradação, inclusive, que é a mais expressiva, né? Do trato digestório, dos alimentos no geral, então, tanto carboidratos quanto proteínas, né? E também gorduras, né? A gente vai ter ainda essa porção ali uma atuação conjunta, né? De uma estrutura anexa, que seria o fígado, né? E a vesícula biliar, além do pâncreas, né? Também por meio do suco pancreático, que vão, então, promover ali uma degradação dessas substâncias, a emulsificação ali das gorduras por meio da bile, né? E que posteriormente então vão ser absorvidas, né? A função de absorção é essa que vai ser do jejum e do ilho, né? Que vai encaminhar então esses nutrientes para o fígado e posteriormente para a corrente sanguínea e para os tecidos que vão precisar dessas substâncias. No intestino grosso então a gente vai ter uma reabsorção de água, né? E no final ali a eliminação do que sobra então dessa degradação, né? E absorção de nutrientes, né? Além desses pontos funcionais, anatômicos, a gente tem então também umas relações importantes mais relacionadas à embriologia, a formação do sistema digestório, né? Então a gente tem aqui como início ali, né, aquela fase de gastrulação, em que a gente tem a diferenciação ali das células naqueles três folhetos principais, que são o ectoderma, o endoderma e o ectoderma. Mas o que nos interessa aqui então mais vai ser a formação a partir do endoderma, né, de estruturas ali como, por exemplo, o tubo embrionário oco, né, que seria o arquêntero, que posteriormente forma o tubo digestivo, que vai ser esse tubo então que percorre todo o comprimento do embrião. Ele, por sua vez, né, vai acabar se diferenciando em várias regiões, né, que acabam gerando aquelas estruturas que eu tinha mencionado no slide anterior, né. Depois a gente vai ter algumas mudanças morfológicas, rotação de algumas estruturas, como por exemplo o estômago, o intestino, e por fim ali a maturação dessas porções do sistema, que vão acabar combinando assim na funcionalidade que a gente espera, né, de cada uma dessas estruturas, certo? Então aqui, só antes da gente falar ali, então propriamente de atresia esofágica, eu queria, do conceito disso, né, eu queria fazer uma menção ali então alguns conceitos mais gerais, assim, né, de atresia, por exemplo, a diferença de atresia e estenose, o que seria uma fístula, ok? Então, primeiramente ali a diferença de atresia e estenose, a gente tem que ambas são distúrbios obstrutivos, porém a atresia é um distúrbio obstrutivo completo, já a estenose é parcial, então a gente vai tratar só dos completos, né? Já a fístula seria uma conexão entre duas estruturas diferentes do corpo, e a gente vai tratar da traqueosofágica, principalmente, que no caso seria a comunicação entre digestório e respiratório, porque é uma anomalia que acontece em conjunto ali com a atresia esofágica, a gente vai ver ali nos tipos que elas andam juntas na maior parte dos casos. Mas por que então um conceito então agora mais específico, né, que seria a atresia esofágica, a gente pode caracterizar então como um complexo de anomalias, né, então são vários tipos, caracterizadas pela formação incompleta do esôfago, né? Então é uma malformação do esôfago ali, né, que vai gerar as suas consequências clínicas. Ok? Então, aqui a gente tem os subtipos. Os principais aqui são esses cinco, mas a gente tem mais de 100 subtipos já analisados. Mas, enfim, vai variar, às vezes, muito pouco de acordo com a morfologia. Os casos principais são esses, né? Então, esses, inclusive, talvez acabem abordando ali, né? Envolvendo, possivelmente até, pelo menos em termos de relevância, né? Todos esses casos ali que possam vir a existir, que eu falei. Mas os principais são esses cinco. A gente pode ver que o tipo A é uma atresia pura de esôfago, né? Então não tem nenhuma fístula, sem comunicação entre traqueia e esôfago, só que não ocorre na maioria dos casos, na maior parte dos casos, né? Apenas 10% ali, o que é relativamente expressivo, né? Mas a gente pode ver então que a gente encontra um número maior no tipo C, que vem acompanhado de fístula, que ocorre em 80% ali dos casos. Então tipo B e C e D são tipos com fístula, né? Ou seja, uma comunicação entre sistema digestório e respiratório, né? Já o tipo E ali eu coloquei porque ele ocorre ali numa quantidade relativamente expressiva, mas ele não é atresia esofágica. Não é uma atresia, não é uma má formação do esôfago, e sim apenas uma comunicação, né, entre o esôfago e a traqueia, né? Então a gente teria essa fístula traqueosofágica, né, que eu tinha mencionado antes.
Passando aqui para a próxima imagem, a gente tem então uma relação aqui, né, que mostra como é que funciona assim a morfologia assim dessa malformação, né? A gente tem então a anatomia normal, né, do esôfago e da traqueia, né, sem comunicação e com uma continuidade ali do esôfago. E a gente tem os tipos aqui, os subtipos que eu tinha mencionado, né? Tipo A, então seria, como eu tinha dito, né, uma atresia pura, que é apenas uma descontinuidade aqui, uma malformação do esôfago sem comunicação entre com a traqueia, né? A gente tem aqui os tipos B, C e D, que além dessa malformação, a gente tem então uma fístula, uma comunicação entre o esôfago e a traqueia. Né? O tipo E aqui então seria só a fístula, sem malformação do esôfago, e aqui a imagem aponta para um tipo F, que é um tipo raro, que não constava no slide anterior, porque não tem números muito expressivos. Né? A gente pode ver aqui que ele tem, de qualquer forma, né, não tem fístula, e apresenta apenas uma. Não é nenhuma descontinuidade do esôfago, mas sim seria uma porção do esôfago que acaba ficando mais delgada. Bom, então, dando continuidade aqui, a gente vai explicar um pouquinho agora sobre a origem, né, embriológica dessa malformação ali do sistema digestório, que seria com relação, então, ao esôfago, né, a trisia esofágica, certo? Então, a gente tem ali como momento principal ali, né, em que a gente vai ter essa deformação ali no esôfago, como sendo, então, a septação traqueosofágica. Né? Então, mas para a gente poder, então, fazer complementar um pouco, na verdade, né, aquela introdução ali da embriologia que a gente tinha feito nas lâminas iniciais, né, vou comentar um pouquinho mais então sobre os passos até a gente chegar então nessa septação traqueosofágica e daí a gente faz daí a relação de uma malformação assim, desse processo com a atresia, certo? Então a gente tem ali durante a terceira semana do desenvolvimento embrionário, né, a formação do tubo gastrointestinal primitivo, né, a partir do enoderma. E esse tubo inicialmente então vai consistir naquelas partes ali, né, primordiais, né, anteriores, média e posterior no intestino. Por volta ali da quarta semana, então esse intestino primitivo vai começar a se diferenciar, né, em várias partes, incluindo o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, e partes essas que a gente tinha comentado ali, né, inicialmente. Mas então, focando um pouquinho mais aqui com relação, né, ao desenvolvimento do esôfago, né, a gente vai ter que ele vai se formar a partir do intestino anterior, certo? E então agora chegando no momento né, que seria o momento principal ali, né, em que a gente vai ter então uma separação, né, entre o esôfago e a traqueia, né, então o processo vai se chamar septação traqueosofágica, certo? Esse processo então ele ocorre ali por volta da quarta, sexta semana. Então esse septo ele vai acabar crescendo justamente para separar essas duas estruturas, né? E como a gente já tinha visto, né, uh, a separação assim entre a traqueia e o esôfago, né? Ou melhor, a mal separação entre a traqueia e o esôfago pode acabar gerando não só aquela descontinuidade, né, aquela deformação no esôfago em si, mas também pode acabar gerando uma conexão indevida, né, entre essas duas estruturas ali, né, uma do sistema respiratório e a outra do digestório, gerando então o que a gente já tinha comentado ali como sendo a fístula traqueosofágica, certo? Então seria justamente nesse momento ali que a gente poderia ter, né, alguma malformação, algum erro, né, que poderia ser genético ou também ali advindo de um problema ali, por exemplo, até mesmo relacionado à alimentação, né, à nutrição. Então, vai ser principalmente nesse momento ali em que a gente vai ter, por conta desses fatores, né, alguma malformação ali que gera então a atresia esofágica. A gente tem aqui, né, e, enfim, pesquisando em alguns artigos a gente acabou encontrando, né, as possíveis, assim, principais causas, né, que poderiam gerar então né, essa malformação aí do sistema digestório. Né? Então a gente tem aqui, em um primeiro momento, né, a questão ali de uma relação ali de um aumento de pressão intraembrionária, né? E a gente coloca como ponto ali principal, né? Ou melhor, a gente leu ali como ponto principal que aumentaria então essa pressão ali no embrião, né? Como sendo então um aumento da área cardíaca, né? Isso ocorre, enfim, né? Porque a gente pode ter ali, né? Durante o desenvolvimento embrionário, na formação ali, né? Do tubo gastrointestinal, né? Caso a gente tenha um aumento anormal ali na pressão dentro do embrião, né, o que pode ser ali, como a gente tinha destacado então, né, por conta do aumento da área cardíaca, né, a gente pode acabar tendo uma compressão, então, por conta desse aumento ali do coração, né, então a gente teria, no caso, né, uma malformação adjunta ali, né, que vem ali do sistema cardíaco, né, e que acaba afetando, então, a porção digestória do esôfago, né. Então esse aumento dessa área cardíaca acabaria aumentando a pressão ali, né, no sistema do embrião e gerando daí uma deformação no esôfago, né, o que pode ser uma das causas que leva à atresia esofágica, certo? A gente tem também ali além disso, a oclusão epitelial, né, que vai se referir então a um bloqueio, alguma obstrução ali, né, da luz do esôfago, né, durante o desenvolvimento embrionário, né. Então, se durante a septação traqueosofágica acabar ocorrendo ali uma oclusão epitelial que impeça a formação adequada do esôfago, isso também pode acabar resultando numa atresia esofágica. A falha na recanalização, né, então recanalização sendo o processo pelo qual acaba sendo formada ali, né, aquela luz, aquela cavidade, então, né, de órgãos ocos, né, como, por exemplo, o esôfago. Caso a gente tenha, então, uma falha nesse processo, como por exemplo ali, né, uma ausência de lúmen, né, a gente poderia ter então, né, enfim, uma deformação do órgão também, né, e o que poderia acabar gerando uma atrite esofágica, né. O que pode ser também o caso que a gente tinha visto numa lâmina anterior, né, daquelas imagens dos subtipos, até posso mostrar aqui, na verdade, né. Enfim, aqui a gente tem aquelas imagens, né, a gente pode imaginar então que uma falha na recanalização ali, né, nessa divisão ali de células epiteliais pode acabar gerando, por exemplo, esse tipo F aqui, né, de atresia, né, enfim.
seria um tipo um pouco diferente, né? Não caracterizado ali pela descontinuidade ali do esôfago, mas sim por uma deformação mesmo ali dessa porção digestória. Então, voltando aqui, a gente pode ter também, então, por fim, como causa principal, ali, um desequilíbrio no crescimento entre esôfago e traqueia, né? Porque precisa haver uma certa harmonia, né, entre esse crescimento, e caso não tenha, então, né, uma diferenciação adequada, né, entre traqueia e esôfago, então, a gente pode acabar tendo um desequilíbrio e, por consequência, né, a formação aí, então da atresia esofágica, certo? E fazendo uma ressalva então, né, que muitas vezes essa questão do desequilíbrio de crescimento pode estar relacionado, né, a uma insuficiência vascular em dessas duas estruturas, né, o que acabaria então por consequência, né, fazendo com que uma delas ali acabe se desenvolvendo de forma desigual, né, gerando então essa anormalidade aí, né, nessa relação aí do ponto ali da conexão inicial, né, entre esôfago e traqueia, certo? Então, enfim, passando então aqui, né, agora para a parte mais de epidemia, né, os números variam um pouco, mas acredito que a maioria fique ali, né, numa incidência de entre um a cada 2.500 ou um a cada 4.500 nascidos vivos, né, como apresentando algum tipo de atresia ali do esôfago, né? Que normalmente, né, como a gente até acabou vendo ali, né, inicialmente na apresentação, né, normalmente está associado, né, na maioria dos casos está associado com alguma outra malformação, né? Então a gente viu ali a questão da fístula, né? Porém a fístula ela acaba sendo uma relação ali, como a gente viu, né, como o problema da atresia esofágica está ligado justamente à septação, né, uma falha na septação traqueoesofágica, então a fístula talvez esteja de uma certa forma associada ali à atresia, né, do esôfago. Mas quando a gente diz ali então ali no segundo ponto que está associada a outras malformações, seria mais com relação àquela questão que a gente deu como exemplo ali, né, o aumento da área cardíaca, né? Tanto que a gente coloca ali na malformação adjunta mais comum seria então uma malformação relacionada ao sistema cardiovascular, né? Uh, então, a associação com essas malformações ali de outros sistemas, né, tirando ali a questão respiratória e digestória, seria muito comum, assim, na verdade a maioria dos casos, né, a gente pode ver ali de 50 a 80% dos casos de atresia esofágicas são acompanhadas de alguma outra malformação, então dificilmente elas vêm sozinhas, né, certo? Então aqui a gente tem, então, por fim, ali com relação à epidemiologia, ali, a estatística, né, as anomalias associadas mais comuns. Né? Então a gente tem aqui gastrointestinais das mais diversas, né, de outras porções ali, né, do sistema gastrointestinal, como por exemplo ali uma obstrução duodenal, ou até pode ter do estômago, enfim, acaba sendo então uma relação ali de uma malformação ao longo ali do trato gastrointestinal. Também pode ter alguma anomalia geniturinária, né, como da uretra, ou uma relação ali com algum problema ali relacionado aos rins. Poderia ter uma anomalia ali mais própria ali do sistema respiratório, né? Então a gente tem aqui como exemplos a traqueomalácia, hipoplasia pulmonar, e também ali por fim a gente pode ter anomalias esqueléticas, né? Com relação ali às vértebras, por exemplo, né? Ou alguns dos ossos ali, enfim, aqui aponta para a ausência do rádio, né? Um membro ali, um osso ali do membro superior, uh, ou até mesmo ali uma questão um pouco mais expressiva ali de ausência dos membros. Né? E também a gente tem ali, né, anomalias cromossômicas como a síndrome de Down, de Patot e Edwards, né? Possivelmente ali podendo apresentar em alguns casos, né? Então alguma malformação ali de alguma relacionada ali a alguma malformação embriológica de algum sistema ali, no caso, então poderia ser associada daí à atresia esofágica. Então, pessoal, aqui é o Henrique, dando continuidade ao que os meus colegas iam falando, né? Agora eu vou falar um pouco da parte clínica, como o Pedro e a Vitória já deixaram claro, a atresia esofágica é uma malformação grave, tá, pessoal? É uma malformação que exige atenção imediata, então é fundamental que tenha um diagnóstico precoce para o sucesso do tratamento e para o bem-estar do neonato. Então, já no período pré-natal é possível que haja um diagnóstico, apesar de que nem sempre isso é possível. Às vezes a gente vai ter uma suspeita, mas muitas vezes a confirmação vem só após o nascimento, na grande maioria das vezes. Essa suspeita geralmente vem através do exame de ultrassonografia, né? E nessa ultrassonografia, alguns sinais podem indicar a atresia esofágica. Um deles seria o polidrame, ou seja, o excesso de líquido amniótico, que daí ocorre porque o feto não consegue engolir e absorver esse líquido amniótico de maneira eficiente. E um outro sinal seria a ausência de bolha gástrica no exame, ou seja, nós não vemos esse estômago preenchido por líquido, né? Que seria a bolha gástrica. Aqui nessa imagem, nós podemos acompanhar tanto o polidrame quanto uma bolha gástrica muito pequena ali, né? Então, seriam dois sinais que na ultrassonografia já pré-natal já é possível ter a suspeita de que seja uma atresia esofágica. Mas, reforçando, esses sinais eles podem ser indicativos de muitas doenças, então não necessariamente vai significar atresia esofágica. Então, daí nós temos também, daí o diagnóstico pós-natal, né? Após o nascimento, alguns sinais clínicos podem indicar a atresia esofágica, salivação excessiva, tosse, dificuldade para se alimentar, né? Então, mas daí o indicador-chave, que vai ser a grande indicação, é que o que deve ser feito, caso haja já a suspeita, é a tentativa da passagem de uma sonda nasogástrica. E caso essa sonda encontre resistência, isso é um indicador muito forte de que existe atresia, né?
A radiografia do tórax também desempenha um papel crucial no diagnóstico. É, depois que nós tentamos inserir a sonda e a sonda encontra resistência, daí já é feita a radiografia do tórax com a sonda ainda no lugar. Daí a radiografia já pode mostrar a sonda enrolada no esôfago superior ou parada em algum ponto de obstrução, indicando a atresia, né? Então ela vai mostrar o local, também indicar as especificidades da atresia, a presença de fístulas, etc. E também, em último caso, existe a endoscopia, caso assim, só para casos assim muito raros em que ainda persista uma dúvida, mas geralmente quando é feita assim a radiografia já se tem já se consegue o diagnóstico claro. Então, em relação ao tratamento, basicamente o que nós temos hoje é a correção cirúrgica, né? É normalmente feita após 24 horas, entre 24 horas e 72 horas de vida do neonato, que é necessário estabilizar ele, né? Muitas vezes ele vai ter algumas condições, comorbidades ali. Então é feita uma reparação cirúrgica extrapleural e o fechamento da fístula traqueoesofágica, caso haja essa fístula, né? O procedimento padrão é a anastomose primária do esôfago, que é basicamente unir as duas partes do esôfago que estavam separadas. Caso a lacuna entre as duas porções do esôfago seja muito longa, pode ser necessário outros tipos de intervenção, como, por exemplo, a transposição gástrica, que seria tu colocar o estômago, mover ele, trocar, botar ele mais para cima e conectar ele diretamente com o esôfago ali, mudando ele de lugar, né? É, claro, um procedimento muito mais complexo, também com muito mais risco. Outro procedimento também é a interposição do cólon, onde se usa um pedaço do cólon para criar um tubo e conectar com este pedaço do cólon o esôfago ao estômago. E esses basicamente seriam os procedimentos possíveis, assim, mas em 90% dos casos a anastomose primária já resolve. E daí então, se a cirurgia for bem sucedida, mesmo assim, dificuldades alimentares são muito frequentes, né? Em razão da motilidade deficiente do segmento distal do esôfago, que acaba predispondo o paciente daí ao refluxo gastroesofágico. Então, nesse caso, a terapia seria o tratamento com supressores de ácido, né? Esse tratamento é muito importante na criança. E muitas dessas crianças, com o passar dos anos, vão melhorar essa condição do refluxo, mas muitas vão ter isso a vida toda, vão ter complicações, enfim, com essa questão do refluxo, dentre outras complicações, e vão acabar tendo que ter todos os cuidados decorrentes dessas condições, enfim, né? Mas então é isso, pessoal. Eu tentei ser o mais breve possível, assim, tentei ser bem sucinto. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer uma boa apresentação. Essa aqui é a nossa bibliografia. E então é isso. Um abraço a todos e uma boa P3 a todos.